Olá, pessoal. Vamos começar então o PET 5, né? Essa semana, dessa vez nós não temos a semana de transição, então vamos entrar direto no PET 5 na primeira semana. E nessa primeira semana nós vamos ver os aspectos físico-naturais e histórico-geográficos da Eurásia, tá? Então, físico-naturais, a parte da natureza, relevo, solo, clima, hidrografia, né? Histórico-geográfico, as questões sociais e culturais, tá? Nós vamos ver bem rapidinho tudo isso. Então, o que é a Eurásia? Eurásia é a grande massa continental formada pelos continentes da Europa e Ásia, tá? Porque entende-se que a Europa e a Ásia são, do ponto de vista geológico da Terra, elas são um continente só, uma massa de terra só. Não há separação específica entre os dois. Então se considera como um único continente, tá? É, mas já aconteceu também, na verdade, antigamente eram três: era a Europa, Ásia e África, tá? O que aconteceu? O ser humano separou a África dos outros da Eurásia quando criou o é, Canal de Suez, tá? Certo, pessoal? Então, nós temos então essa separação, certo? Europa e Ásia, então, uma única grande massa de terra, certo? Não há consenso entre os pesquisadores sobre a divisão dos continentes, pois há divisões geológicas que consideram a estrutura dos continentes, tá? Então, dentro da divisão geológica, a Eurásia é um continente só. Mas há também divisões políticas que foram criadas pela humanidade. Do ponto de vista cultural, político, cultural, se separa Europa e Ásia, porque tem aspectos, culturas, tradições, religiões, línguas diferenciadas, de origem diferente, tá? Então aqui nós temos, né, a Eurásia, né, toda a Europa e a Ásia, certo? Incluindo aqui as ilhas do Pacífico, algumas ilhas do Pacífico, tá? Que são parte da Ásia, certo? O Oriente Médio, que é a parte da Ásia, e a Europa Ocidental e Oriental, inclusive a Rússia, que nós vamos falar depois, é um dos países que é transcontinental, tem partes em dois continentes. E aqui nós temos os países, né? Eu não vou colocar os nomes todos, tá? Mas aqui nós temos todos eles, né? Rússia, França, Portugal, Espanha, China, Índia, Irã, Indonésia, Japão, por aí vai, certo? Então vamos às características físicas. Primeiro, localização e extensão. É uma massa continental formada pelos territórios da Europa e a Ásia, como a gente viu. Fisicamente são separados pelos montes Urais, uma cadeia de montanhosa localizada na região, bem como pelo rio Ural, pelo Mar Negro e pelo Mar Cáspio, tá? Mar Negro, Mar Cáspio, tá? Os Urais ficam aqui, tá? Dividindo certinho, bem no meio aqui, tá? A extensão territorial é de 54.760.000 quilômetros quadrados, está localizado no hemisfério norte e oriental, ou seja, acima da linha do Equador e a leste do meridiano de Greenwich, certo? Clima. Como o território é muito extenso, pessoal, o clima deles é muito variado, o clima da Eurásia. Nós vamos ter uma quantidade muito grande de climas, tá? Os principais são o clima oceânico, o clima continental, tá? O oceânico é aquele influenciado pelas águas do oceano, né? Então tem muita umidade. Continental, no interior do continente, e o Mediterrâneo, certo? Todos esses dentro do que nós chamamos de clima temperado, tá? Clima temperado oceânico, continental e mediterrâneo, que são aqueles climas mais amenos daquela região ali entre o que fica entre os trópicos e os Ártico ou Antártica, né, no caso do hemisfério sul, tá? Que tem um verão mais ameno, um inverno com neve, com frio, mas que não chega a temperaturas tão baixas quanto nas regiões polares, tá? Na porção asiática, nós temos o clima siberiano, tá? O clima mediterrâneo, que é daqui do mar Mediterrâneo, tá? Aqui é a porção do Oriente Médio, tá? Pega o Mediterrâneo, que também é presente na Europa, certo? Aqui no sul da Europa, certo? O siberiano, nós temos
aqui, né, no norte, na porção da Rússia aqui, da Sibéria, né, e desértico nas áreas de deserto, né, clima extremamente seco, quente, né, ou frio, pode ser quente ou frio, e de monções na porção aqui da Ásia, do sul, sudoeste da Ásia, aqui em Índia, Indonésia, Filipinas, parte da China, que é a região que tem muitas chuvas. Essas monções são épocas de chuva muito intensa, normalmente no verão, tá? O relevo. Na parte asiática, nós temos extensas planícies, tá? Áreas planas a se perder de vista, tá? Principalmente aqui nessa área aqui da Mongólia, China, Cazaquistão, tá? E também nós temos é, altitudes elevadas, tá? Como as grandes montanhas, como é o caso do Planalto do Tibete, onde nós temos a maior montanha do mundo, o maior pico do mundo, que é o Monte Everest, com 8.848 quilômetros de altitude, certo? Na porção europeia, nós temos planícies, nós temos planaltos e as montanhas também, como por exemplo as montanhas, os Alpes franceses, os Alpes suíços e por aí vai, certo? Hidrografia, os principais rios. Nós temos alguns rios muito importantes: Rio Obi, Rio Enassi, Lena e Colima, Tarim, Amudaria e Sirdaria, tá? Também na Ásia, certo? Também nós temos o Rio Amarelo e o Rio Yangtze, tá? Lá na China. Nós temos o Brahmaputra, o Ganges e o Indo na Índia, sendo que principalmente o Ganges é considerado o rio sagrado na religião hindu. Nós temos também o rio Danúbio, nós temos o rio Tigre e Eufrates, no que hoje é o território do Iraque, que é onde nós tivemos a Mesopotâmia, né, a região da Mesopotâmia, onde surgiu a civilização humana, né? O ser humano surge na África, mas a primeira civilização com cidades, com leis e governos vai ser entre esses dois grandes rios lá do Iraque. O rio Danúbio, Elba, Loire, Reno, Ródano e Volga na Europa, tá? Esses são os mais importantes da Europa, certo? A porção da Europa é limitada pelos oceanos glacial Ártico, Atlântico, Mar Mediterrâneo e Mar Negro, tá? Então aqui, ó, Oceano Atlântico aqui ao oeste, Ártico ao norte, Mediterrâneo ao sul e o Mar Negro aqui ao oeste, certo? A Ásia, nós temos o Ártico, o Índico e o Pacífico, todos os oceanos, tá? E o Mar Negro tá, claro, na divisão aqui a leste, no caso a oeste, né? O Mar Índico aqui na porção da Índia, né? O Oceano Pacífico e o Oceano Ártico, certo? A Europa é considerada o berço da civilização e da cultura ocidental, certo? Não estou falando do mundo todo. A religião predominante é o cristianismo, né? Ela é considerada o berço porque toda a cultura no Ocidente, América e parte da África vai seguir a cultura europeia, né? A religião, as línguas e tudo mais, né? A gente fala português, que é uma língua europeia. Nós seguimos o cristianismo, que é uma religião que surgiu no Oriente Médio, mas que foi crescer e se desenvolver na Europa, né? Na Itália, certo? Ou na Alemanha ou na Inglaterra, né? Dependendo da dominação cristã. As línguas, a religião predominante é o cristianismo, né? Em qualquer denominação que seja. As línguas latinas, que têm origem no latim, tá, pessoal? Então, português, espanhol, francês, tá? São faladas em muitos, italiano, são falados em países, tá? E a população é majoritariamente branca, tá? Na Europa, certo? Isso está mudando mais recentemente por causa da entrada de imigrantes, mas ainda é o caso, tá? Além dessas línguas, nós temos o inglês, né? Por causa da Inglaterra ali, e o alemão, certo? O continente asiático representa a civilização oriental, agrupa inúmeras culturas, é bem mais diversificado, tem uma variedade de religião maior, é, mas as duas principais vão ser o budismo, tá? E o islamismo, são as duas maiores. Inclusive, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, tá? E tem como línguas principais o árabe, né? No Oriente Médio, praticamente todos falam árabe, né? Mesmo, por exemplo, na em Israel, que eles falam o hebraico,
eles ainda falam o, o árabe também, porque por causa de contato econômico e tudo mais. E o chinês, né, o mandarim também, chamado, né, que é a língua da China, que é muito falada na região. Falamos também de japonês e outras línguas asiáticas. Apesar de diferentes, os países europeus e asiáticos apresentam características que os identificam. Então, nós vimos várias coisas que têm de diferentes, né, desse ponto de vista cultural. Mas eles têm coisas em comum também que os identificam. É, nós temos também a questão de países transcontinentais, que é aqueles que têm territórios em dois continentes. É o caso da Rússia, da Turquia e o Chipre, tá? Que tem terras na Ásia e na Europa, tá? Esses três países eles fazem parte dos dois continentes, tá? A Rússia, claro, é o mais visível aqui, tá? Ela tá aqui toda grandona, né? Então, sim, essa porção aqui é considerada a parte europeia, ocidental, né? É onde a maioria da população da Rússia está, enquanto que essa é a porção oriental. Então a Rússia é um país muito diversificado, porque ela tem população com muita característica europeia na porção europeia, mas à medida que você vai para o leste, né, você tem povos assim com línguas, costumes muito parecidos, muito mais ou iguais a povos da Mongólia, da China, do Cazaquistão e tudo mais, certo? A Turquia também dá para ver bem aqui, né? Nós temos aqui essa parte maior é a parte oriental, tá na Ásia, e nós temos uma pequena porção que é a parte ocidental. E ela é marcada a divisa dela justamente na cidade de principal do país, né? Ali no centro, certo? Istambul. E Chipre é uma pequena ilha, tá? Que fica aqui no mar Mediterrâneo, aqui, ó. Cipros está bem aqui, ó. Que ela também é dividida, parte dela na Ásia, parte dela no, na Europa, tá? E aí, pessoal, outra coisa que nós temos falado essa semana é a questão do Cáucaso, tá? O que é Cáucaso? É uma região da Europa, na porção oriental da Europa, e que pega também parte da Ásia, e ela é formada por países transcontinentais, outros países transcontinentais, além daqueles que nós já tínhamos falado, tá? Ela está ali bem na onde se faz a divisão Europa e Ásia, tá? É uma região de grande estabilidade, tá? Muitos conflitos territoriais, são terras sempre foram muito vistas, muito desejadas por causa do ponto estratégico em que eles estão, certo? E também porque nessas áreas nós temos minas de metais não ferrosos, tá? Como e jazidas de petróleo, tá? Então tem muito interesse dos países mais poderosos da Ásia e da Europa, como a China, como a Rússia e outros nesse território, o Irã e tudo mais, certo? Ela está entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, eu vou ter um mapinha depois para mostrar para vocês, incluindo a Cordilheira do Cáucaso, uma montanha com elevação superior a 5.642 metros, e aí nós temos os países do Azerbaijão, Rússia e Geórgia. Existem vários países transcontinentais com território que ultrapassa os limites do continente. Então, a Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Chipre, Geórgia, Rússia e Turquia. Todos eles fazem parte do Cáucaso e são transcontinentais, certo? Então, ó, aqui nós temos todos esses países, na parte da Rússia aqui em cima, vocês podem ver, o Mar Negro, Mar Cáspio entre os dois, Turquia, Irã aqui embaixo também. Todos esses aqui, ó, tirando o Irã aqui, todos eles são transcontinentais, tá? Ó, Armênia, Geórgia, Azerbaijão, Turquia, tudo mais, certo? Então essa regiãozinha aqui que fica entre a Europa e a Ásia, certo? É o Cáucaso, certo? No século XIX, a Rússia começa uma expansão pelo Cáucaso e o seu sucessor, a União Soviética, né, lá na a partir da década da 1917, inicia um processo de unificação dos diferentes povos locais sobre a cultura predominante russa, tá? Então toda essa parte vai ficar sob o domínio, o controle da Rússia, certo? Da União Soviética, tá? Durante todo o período da Guerra Fria, todo esse território, não existem os países, é tudo União Soviética, é tudo território da União Soviética. Com o fim da União Soviética, explode os conflitos nacionalistas, porque eles querem tomar o poder, querem ter os seus territórios, disputas de terra e tudo mais, e aí envolvendo
Inguiches e ossetianos e georgianos, chechenos e russos, armênios e azeres, fundamentalistas contra as autoridades do Daguestão e movimentos independistas em diversas repúblicas da ex-União Soviética. Então, esses vários grupos, vários povos que vivem aqui, que habitam, né, a Chechênia e tudo mais, Daguestão, ó, são áreas que hoje pertencem à Rússia, né, à Federação Russa, e outras áreas, vão entrar em conflito, tá? Por territórios, por recursos e tudo mais. E até hoje ainda é uma área, um território muito instável nessa região do mundo, certo? Dos conflitos mais intensos e permanentes, destaca-se o caso da Chechênia, tá? Chechênia aqui, ó. Essa porçãozinha aqui da Federação Russa, certo? A qual constitui o caso mais conhecido de luta separatista na Rússia. Vem se estendendo desde o colapso da União Soviética ainda em 91. Então, até hoje, eles estão tentando se separar, se tornar um país separado, tá? Só que a Rússia ainda mantém o controle desse território, tá? Pelo uso de força militar, política e outros meios até mais escusos, a gente pode dizer, certo? A região do Cáucaso conta com uma vasta quantidade de etnias, estimando-se que passem de 100. Então, há mais de 100 grupos de pessoas diferentes. Imagina, uma quantidade enorme de pessoas com cultura, com religião, com línguas diferentes. Isso ia dar uma possibilidade de gerar conflitos muito grande, tá? Então é isso para essa semana, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o professor, tá? Fiquem com Deus, uma boa semana e bom estudo para todos.